De todos os fanáticos, o mais perigoso é o moderado. Quem disse isso? Gregório do Vivier ou Carlos Bolsonaro? Os dois. E quando eu sinto que eu me encaixo nesse perfil, isso me assusta. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, um comentário, porque ele é muito importante. Eu acabei de ler, aliás não li essa manhã, não tive tempo de gravar o meu vlog que eu queria ter feito de manhã sobre isso, a última coluna do Gregório do Vivier na Folha. Aqui cabe, antes de eu entrar no tema, uma observação. Eu não sou do tipo de pessoa que julga o caráter e nem o talento de ninguém por seus posicionamentos políticos. Eu conheci o Gregório do Vivier pessoalmente, recentemente, tive com ele, a gente gravou um programa juntos lá no Rio, uma simpatia de pessoa, um cara maravilhoso, fantástico. E o mesmo eu diria sobre o Roger. Discordo de quase tudo que ele posta, Roger do Traje, no Twitter, mas como pessoa, uma pessoa ótima no trato, me diverti, cantei com o Traje, suas músicas marcaram minha juventude, enfim, gosto das músicas e vou continuar gostando. Vi aqui em Uberlândia, cidade que eu moro, uma coisa horrível, deplorável, algum tempo atrás, bem pouco tempo atrás, que foi uma tentativa de boicote de um show da Gal Costa, porque alguém puxou um couro de Lula livre no show dela e ela parece ter achado bom. Aí fizeram um grupo de WhatsApp, mandaram carta pro organizador, mandaram carta pro lugar do evento, falando que as pessoas de bem da cidade não queriam esse tipo de coisa aqui, as pessoas de bem, que Uberlândia era uma cidade de direita, um papelão, porque tinha um buffet junto, ou seja, estava gerando emprego pro cara do buffet, o garçom, o dono da casa de show, o promotor, estava trazendo cultura pra cá. A Gal Costa é uma excelente cantora. Mas deixa eu voltar pro tema. A polarização nunca teve tão gigante, são só 9 meses de governo. Aí eu me lembro sempre da clássica teoria da ferradura, que os extremos estão mais próximos. Você vê Carlos Bolsonaro e Gregório do Vivier com discursos mais ou menos parecidos. Diz a coluna do Gregório: de todos os fanáticos, o mais perigoso é o moderado. Em qualquer discussão imbecil e impensável 10 anos atrás, sempre terá alguém pregando o caminho do meio. Entre a civilização e a barbárie, o meio termista vai defender a meia barbárie. Bom, isso é um absurdo sobre tantos aspectos que eu não sei nem por onde começar. Como assim? A coluna dele é uma tentativa forçada de dizer assim: se você não está com a esquerda lulopetista, você é pró-Bolsonaro. Isso é ridículo. Eu, por exemplo, já rompi com o governo Bolsonaro desde o início e nem por isso me considero menos de centro. E acho uma tremenda imbecilidade transformar essa briga com petistas de um lado como única alternativa e Bolsonaro do outro, porque estamos apenas 9 meses de governo Bolsonaro. Tem várias outras maneiras de nos livrarmos desse governo que eu realmente acho que é um câncer para o Brasil. Realmente, não tem meio termo para quem apoia a tortura. É tolerância zero. Não dá para ser a favor do Bolsonaro apoiando tortura e torturadores. Me desculpem. Eu vou apoiar meia tortura, igual o Gregório brinca aqui. Ah, não, pode torturar se choque for de baixa voltagem. Eu sei que você está usando do humor, mas cuidado, porque é quase o Olavo de Carvalho. Olha o título: o centro foi parar na puta que pariu. Esse negócio de palavrão no título da Folha de São Paulo é tão Olavo de Carvalho, cara. Pra que precisa? Tudo bem a liberdade de expressão, mas olha o nível do discurso, já chega raivoso. O palavrão já leva o negócio para um extremo. E ao mesmo tempo, Carlos Bolsonaro está postando coisas como: quero elogiar os isentões. Sabemos que os líderes petistas não têm QI para orquestrar ataques infundados e inteligentes contra o presidente. E isso as putinhas sempre fazem muito bem. O que seria dos maiores ladrões da história do país se não existissem as cadelas engravatadas? Tá certo que é naquela linguagem de João no Apocalipse, né? Uma coisa meio cifrada, ele fala de um jeito meio maluco, meio esquizofrênico. Mas o que ele tá dizendo é a mesma coisa, ainda enfiou um putinhas aqui no meio. Então você vê, é palavrão dos dois lados, pressão em cima daqueles caras que falam: cara, como é que eu faço? Eu não fecho com o Bolsonaro, mas não me desce o PT goela abaixo. O que eu faço? Eu vou morrer? Eu tenho que, à força, me enfiar num dos dois lados? Outro dia vieram até com citação bíblica pro meu lado, com aquela famosa frase de Jesus lá que morno não tá com nada, Deus cospe os mornos, que você tem que ser quente ou frio. E a quantidade imensa de mensagens de Jesus pregando ao contrário a moderação, ou que é pior, oferecer outra face, amar o outro como a si mesmo. Quem disse que quando ele falou sobre isso há 2000 anos atrás, ele tava com Bolsonaro ou Lula na cabeça, caramba? Ele tava falando de fé, ele tava falando de abraçar a cristandade.
E nesse sentido, só o que a gente vê, desculpe, é gente que abraça o cristianismo pela metade, são os que não oferecem outra face, os que dizem que bandido bom é bandido morto. Isso é ser morno na Bíblia. Não é o isentão que não quer fechar com o mito. E para você que não é cristão, posso citar até outras religiões. O budismo, por exemplo, com seu clássico caminho do meio. Siddhartha teve uma epifania quando ele viu um professor de música dando aula e falando: olha, se a corda ficar frouxa demais, não tem som. Se apertar demais, arrebenta. O bom senso, o caminho do meio, o equilíbrio. E se você é ateu, como o Gregório do Vivier, eu só vou falar uma coisa: é uma estratégia muito burra querer dividir o Brasil entre bolsonaristas, lulopetistas e o resto um bando de morno, babaca, moderados, como se isso fosse palavrão. Desde quando moderação é palavrão? Tá aí mais um pra lista. Que mundo que nós estamos vivendo? Para onde vocês querem levar o Brasil? Já repeti 200 vezes aqui, e não sou eu que sou inventor de nada disso. Tem todo um espectro político onde as pessoas se posicionam. Você não é obrigado a comprar o pacote completo. O do Vivier termina um artigo dele falando: a esquerda perdidinha fica correndo atrás do novo centro, sem entender que nesse cabo de guerra está sendo puxada para a direita. Tudo o que um fascista precisa é de um conciliador. Ganha a discussão quem escolhe o campo de batalha. O único centro possível é a defesa da democracia e do socialismo. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Peraí, não existe democracia sem pluralidade. Se você defende a democracia e o socialismo, eu poderia te encaixar na social-democracia. A social-democracia vem sofrendo evoluções ao longo do tempo. Ela não é incompatível com o capitalismo. Cabe um monte de gente de diferentes visões dentro dela. A divisão do Brasil só interessa para os dois grupos majoritários, que no passado já foram PSDB e PT, que brigavam entre si. O PSDB mais à direita e o PT mais à esquerda, mas ambos partidos de centro, essa é a verdade. E agora, na era dos extremos, Bolsonaro na extrema direita e o PT se encaminhando perigosamente para uma extrema esquerda. E com essa intolerância de se colocar acima de qualquer crítica e nem pensar em abrir mão de uma candidatura majoritária quando seus votos são importantes, mas os erros do partido já expostos, quer você queira detonar Lava Jato ou não, são tão gigantes e os quadros tão esvaziados de nomes expressivos que a resistência contra e a chance de ser derrotada é gigante. Vocês entregam o poder para o Bolsonaro quando vocês fecham com o radicalismo lulopetista, porque é radicalismo. Eu não quero Bolsonaro em 2022, mas não quero Haddad também não. Eu quero julgamento justo para o Lula, mas eu quero que ele responda aos seus 9 processos na condição de líder maior do partido. Como eu quero também que o mesmo aconteça com todo o esquema de corrupção que tomou conta desse país desde a sua redemocratização. E a gente não pode falar antes por causa da censura da ditadura militar, que não nos deixava ter acesso aos casos de corrupção da época, embora alguns tenham vazado, como por exemplo aquele caso de Furnas, que eu já até comentei aqui, que uma pessoa se matou numa árvore menor que ela. Aliás, o mesmo fim do Herzog, que a ditadura disse que se matou ajoelhado e depois provaram que ele foi assassinado mesmo. Eu não sou obrigado a aceitar o menos pior, a fechar com o menos pior. Porque se for falar em volume de dinheiro roubado, MDB, PSDB, PT, PP não deviam nem existir na face da terra. Entretanto, se você achar que só lulopetismo tá certo, ou só bolsonarismo tá certo, o que você está propondo para o Brasil é partido único. O que aconteceu, por exemplo, no nazismo, que era de direita, ou no stalinismo, que era de esquerda. Chega dessa conversa de isentão, chega dessa perseguição. Outro dia entraram no meu Instagram, outro dia, eu acho que ontem ou anteontem, pegaram uma foto da minha esposa, colocaram um textão desse tamanho, me xingando por eu não fazer vídeos nem campanha pela liberdade do Lula. Eu já disse aqui 200 vezes que acho que a Lava Jato errou profundamente, que o Moro não devia ser ministro, que é uma vergonha ele estar lá, que o que a Lava Jato mostrou deixou de forma clara e explícita que havia um projeto político de prender o Lula para ele não concorrer às eleições. Entretanto, quem me dera as coisas fossem simples assim. Eu queria ser um pouco mais imbecil e comprar um pacote completo, mas eu olho para os próprios processos do Lula, inclusive o do triplex, inclusive o do sítio, e não vejo inocência ali. Eu vejo um processo viciado, mas eu vejo crime. E alguém tem que pagar por esse crime. Ah, não era o Lula, era a Dona Marisa. Ah, não era nem o Lula nem a Dona Marisa, era só o Zé Disseu. Ah, não era nem o Zé Disseu, era o Gushken, era sei lá quem. Alguém tem que pagar por esse crime. Porque dinheiro da Odebrecht foi usado na reforma de um sítio em Atibaia de um cara que emprestava por ex-presidente. E até onde sei, grandes empreiteiros não fazem reforma em sítiozinho em Atibaia. E o que é pior, sem mandar a conta. Então, por mim, ó, com todo o meu respeito, gosto demais de você, Gregório. Me divirto com o Greg News, mas pega na mãozinha do Carlos Bolsonaro e vamos vocês dois fazer campanha pelo Partido Único na Casa do Chapéu, que eu tô fora. Meu nome é Maurício Ricardo,
moderado, centro-esquerda, centro-direita, me coloca onde você quiser, em relação a esse governo, centro-esquerda, sem dúvida. Sem dúvida. E não, eu não odeio o PT. Não é, o meu antipetismo não é um ódio gratuito do PT. Eu não odeio o Lula. Eu acho o Lula culpado, como eu acho Aécio Neves culpado, como eu acho Zé Serra, Alckmin, toda essa galera que nadou nas benesses do Caixa 2 e que vendeu alma pro diabo para esses corruptores, que são essas empresas que deram dinheiro para esses caras, e depois puxaram de volta em forma de obra superfaturada, de propina que vai pro bolso das pessoas, de dinheiro tirado do povo, dinheiro do nosso imposto suado indo pelo ralo, onde, como eu sempre repito, é o exemplo que eu mais gosto, talvez porque eu tenha asma, uma bombinha, uma porcaria de uma bombinha de Aerolink que pode salvar uma vida, que custa R$17, talvez tenha deixado de ser comprada, porque foi pro bolso de um vagabundo desse, pra, como eu disse numa música, fazer implante capilar. É isso que me revolta. Isso me revolta no PT, isso me revolta no PP, no MDB e no Bolsonaro com rachadinhas, funcionários fantasmas, cheque na conta da primeira-dama, arrogância, perseguição a minorias e seu nepotismo, até isso. Não, nós isentões ou moderados não somos pior que essa turma, de forma alguma. Inscreva-se, ative as notificações, dê seu like, deixe um comentário, contra ou a favor, tanto faz. O importante é ser plural, isso é democrático, isso é bacana. Tamo junto.